Por quê? Porque é importante que a nível internacional, né, e a OIT comece a discutir isso. Porque se a OIT colocar, aí os países vão começar a colocar também. Produção de material introdutório, né? Então, esse é a produção da história em quadrinhos. Então, lá no início nós fizemos, vocês vão ver aquilo que eu falei, fizemos um materialzinho, um pequeno material para saber dos trabalhadores e para dar uma pequena informação e para tentar colher num encontro que nós iríamos fazer também com o CIPES. Nós fizemos um pequeno material que era uma tirinha de história em quadrinhos e agora estamos preparando, então, junto com a Fundação e a Fundação está desenvolvendo isso, um material que vai ser uma história em quadrinhos específica para os metalúrgicos. Nós estamos participando, vamos ajudar. Então, fizemos de lá para cá 8 reuniões, visita à fábrica foi feita com o pessoal da CUT, né? Uma nós não fizemos, porque não encontramos empresas. Oficinas sobre nanotecnologia, fizemos 4 oficinas, programa médico. Essas oficinas são com trabalhadores, empresas, e debates, seminários prévios. Inclusive, nós fizemos aqui na rádio, né? Então, eventos, participação no Fórum Mundial em Tunis. Aí essa participação nós fizemos a nível de internet. O Paulo Martins esteve lá e nós fizemos um link e conseguimos colocar alguns trabalhadores lá do nosso sindicato fazendo perguntas, discutindo com o Paulo sobre o tema. Seminários sobre nanotecnologia promovidos pelo IES Fundação. Então, esses seminários, todos esses que nós fizemos, nós não fizemos sozinhos. Todos eles nós envolvemos a Fundação e o IES, que vem, o IES faz a parte didática, todo aquele trabalho, e a Fundação leva as informações sobre a seminários sobre nanotecnologia promovido pelo Sindicato de Metalúrgica de São Paulo, em parceria com programas transmitidos pela internet, da Renomossoma, propostas de inclusão lá da UIT, como eu falei, e palestras sobre nanotecnologia na campanha salarial. E essa é onde nós fizemos também alguma coisa para tentar convencer o movimento sindical, inclusive está a nível de federação, não é a nível de sindicato. Quem negocia a convenção coletiva é a Federação dos Trabalhadores. E tem mais de 50 e poucos sindicatos de São Paulo que estão com o tema nanotecnologia. A gente tem um campo e é muito importante, talvez, quando falar da questão do financiamento ali, que falou, para a gente poder atingir 50 e poucos sindicatos não vai ser fácil. Então, talvez a gente precise de um projeto para poder conversar com cada um desses sindicatos que não estão desenvolvendo. Então, falando dos resultados das iniciativas propostas, essa é a história, a tirinha que nós fizemos para que os trabalhadores pudessem, né? Você conhece a nanotecnologia, né? Alguma coisa, e aí tem instrumento de coleta de informações. Identificar mudança no processo na produção, investigar se as mudanças incorporaram alguma nanotecnologia, investigar, acho que esse aqui foi um seminário que nós fizemos, e ali fizemos uma imagem de um carro. Quando eu falo aqui da ciência, a ciência social, né, social e a tecnologia social, quer dizer, as nossas atividades, né, também fazem parte. Então, são todas as nossas atividades, tudo que nós já fizemos em termos de saúde e segurança, nós colocamos na imagem desse carro, talvez como a parte da arte de ontem, né, que mostraram no final, a gente tentar isso. Então, o movimento foi esse. Esse é o número, todos citeiros, pessoas, trabalhadores que têm envolvimento na área de saúde e segurança. Essas pessoas são eleitas dentro da fábrica para representar os trabalhadores e defender a questão de saúde e segurança. E eles foram para lá para poder discutir nanotecnologia. Esse evento é um evento do dia 28 de abril, e aí também nós usamos
aquele evento, no dia 28 de abril, quer dizer, o dia em memória às vítimas de acidente, nós vamos discutir, quer dizer, o passado, né, a história do passado, para a gente pensar no futuro. Esse foi o lema, quer dizer, a gente vê o passado e pensar no futuro. E o futuro é a nanotecnologia. E aí, como os trabalhadores vão ter que se comportar? Como nós vamos nos comportar? E nós vimos aqui, por exemplo, ontem, que tem um engenheiro que é professor, veio de uma montadora e ele tem uma ideia muito favorável. Quer dizer, ele é entusiasmado com essa questão. Como é que nós vamos debater isso? Quer dizer, será que na sociedade vai abrir mão, né, de alguns riscos para poder avançar nessa coisa? Nós podemos correr esse risco. Na nossa história, nós temos, por exemplo, algumas coisas como foi o amianto, o mercúrio, o benzeno, né, vários problemas que nós enfrentamos e que enfrentam até hoje. Por exemplo, o amianto, ele está proibido, de certa forma é proibido, só que nós temos o interesse econômico, as usinas estão funcionando. Lá tem quase 50 mil trabalhadores ainda trabalhando no amianto. Porque o amianto, a crisotila, ela não põe risco. Foi comprovado, a UNB comprovou, a organização, né, comprovou que ela é cancerígena, mas estão lá. Então o interesse econômico sempre sobressai. Como que vai ser isso? Uma tecnologia que ela avança e ela supera a cada momento, de uma hora para outra, como é que vai ser o processo? Porque 50 anos, né, que por exemplo, o amianto, lá nos anos 1950, já se comprovava que era cancerígeno. Se nós levarmos todo esse tempo em relação à nanotecnologia, pode ter acabado o mundo, né? Se a gente não toma cuidado. Então, oficina sobre nanotecnologia, Fórum Mundial. Aqui foi as imagens lá do fórum, da discussão com o Paulo. Foi na Fundacentro levando, daquele encontro que nós fizemos de Cipeiros, só essas pessoas, acho que mais ou menos umas 5 dos metalúrgicos de São Paulo e mais umas 4 lá do pessoal da CUT, que tinham alguma coisa, alguma ideia que pudesse a gente tentar fazer um debate com eles. Então essas pessoas foram até a Fundacentro para a gente discutir lá sobre a questão da nana. Aqui é lá na OIT, né, naquele fórum, no encontro da OIT que eu falei. Então, são as atividades. O 13º semestre, o 13º semestre, que é aquele que eu já tinha dito, isso foi no outro encontro, além daquele lá do dia 28, nós tivemos um na Praia Grande, onde também a Aniara, né, participou, a Aline teve lá, o Paulo teve lá na Praia Grande. A empresa garantirá essa cláusula, né, a proposta da cláusula que nós estamos tentando aprovar na negociação. Não vai ser fácil, a gente sabe que não vai ser fácil, mas está lá a proposta para ser discutida com os empresários. E aí é o que a gente discute. E na última, nós fizemos sexta-feira uma assembleia no sindicato, e eu disse para os trabalhadores, quer dizer, a questão econômica ela pode ser importante, mas tem as questões sociais, essas cláusulas, elas têm que ser vistas de uma forma muito mais importante, porque ela dá prioridade, né? ela prepara, ela cuida da nossa vida. Então o econômico mantém, dá sustentação e tal, mas as cláusulas sociais ela vai garantir a nossa existência. Então, eu acho que pode passar. Então, essa é uma só assim, um histórico, né, do que a gente vem fazendo, e a gente está preparando, por exemplo, eu estou cursando aquele curso do DIESE, que é de Ciência do Trabalho, que o DIESE inaugurou a escola e eu estou fazendo parte, parece que o Mauro também vai. Eu estou fazendo parte da primeira turma. E lá a gente tem alguns projetos para começar a desenvolver pesquisa, né, como parte do curricular. E eu optei pela área de saúde e segurança, que já é o que eu
sindical, e eu tenho certeza que eu vou contribuir bastante para o movimento sindical se eu pegar bem essa questão de desenvolver esse trabalho. E na parte do tema de saúde, eu estou com a questão da nano. Quer dizer, eu acho que talvez eu consiga, porque mesmo que a gente não consiga levantar muito, tá? Porque a dificuldade a gente sabe que vai ser muito, mas nós vamos fazer muita conversa sobre isso. Então, nós vamos conseguir espalhar pelo movimento sindical o debate sobre nanotecnologia e envolver o trabalhador nessa discussão, que é o que a gente entende. Por quê? É importante regular. Vai ser importante regular, ter critérios, porque se não regular e não tiver critérios, nós corremos o risco de amargurar no futuro, de ficar chorando o que poderia ter feito hoje. Então, obrigado, acho que obrigado pela oportunidade, Paulo. Não sei se tem alguma pergunta. Nós queremos agradecer o Luiz, daqui do Sindicato Metalúrgico de São Paulo. Você veja que já tem uma lista grande aí de atividades e que, só para ressaltar, né, uma reunião lá, que ele mostrou as fotos aí, com os cipeiros, ali tinha por volta, mais ou menos, coisa de 400 cipeiros lá, naquela nossa atividade que eles organizaram. Bom, vamos ouvir então agora o Mauro, tá? Que é lá da Comissão Nacional dos Metalúrgicos. Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Vou colocar aqui, vou usar por aqui. Exatamente, isso é. Tem hora que é bom, mas aqui, ó. Bom dia a todas, bom dia a todos. Como já foi dito, meu nome é Mauro, eu sou diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e também atualmente na Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT. Represento a CUT em várias NRs, né? NR6, NR12, NR13, 15, que é o tripartismo, né? Na NR17 também já participei em alguns momentos. E eu não trouxe nenhuma apresentação até porque não existe na área metalúrgica nos últimos anos, né? Nós sabemos que já existe, inclusive do setor de autopeças, né? A área de pintura já tem bastante nanotecnologia embarcada. Na área de motores, desenvolvimento de motores, hoje eles conseguem eliminar uma série de componentes de motores usando a nanotecnologia. Não sei se alguém fez alguma apresentação sobre isso, né? Aqui, mas as empresas, as montadoras escondem, eles falam que é segredo, né? Segredo e não pode abrir para nós trabalhadores, né? Mas não é verdade isso, né? Está muito por trás disso, a gente sabe o que está acontecendo. Mas a maior dificuldade nossa ainda, gente, é a informação. Esse acho que é o principal desafio que nós vamos enfrentar, né? Porque nossa vida, como o Luizinho acabou de dizer aqui, né? Nós começamos a descobrir que o amianto matava na década de 50. Descobrir que o chumbo mata, que o benzeno mata, a sílica. Nós tínhamos uma fábrica em São Bernardo, que vocês conhecem muito bem, que era hoje chama-se Mali, mas era antiga Metal Leve, né? Que no meio da fábrica tinha chamava fábrica de pó. Ela usa a sílica e hoje usa a sílica já com nanotecnologia. Você consegue eliminar a bronzina, a casquilha, que são componentes de motores hoje, através da utilização da nanotecnologia. Eles usam a sílica para endurecer a camada do metal, para ter maior resistência ao calor e menor desgaste ao atrito. Então existia uma fábrica com mais de 2.000 trabalhadores, onde eles ficaram expostos o tempo todo à silicose. Tiveram acesso à sílica e acabaram adquirindo a silicose com o tempo, né? Trabalho. Essa fábrica felizmente fechou, houve muita luta, né? Muita ação sindical para que essa fábrica fechasse, foi terceirizado e foi blindado essas áreas onde se utiliza o processo, né? A sílica. Então, para vocês entenderem um pouco, contando um pouco dessa história, né? Que a gente vive há décadas, né? Onde quando nós ficamos sabendo que existe uma nova tecnologia, a gente já é tardia, né? Porque demora muitos anos para a gente ter acesso a essas informações. Sim. E eu tenho uma grande preocupação, não sou contra quando o Luizinho falou assim, vamos normatizar a questão da nanotecnologia. Não é uma questão de ser contra. Como eu disse, eu participei muito da discussão sobre a economia, né? Do NR17.
palestra. Do jeito que foi normatizada a ergonomia, está trazendo sérios problemas para nós. Você tem o meu e-mail. Então, dependendo da forma que se normatiza, como as máquinas, né, NR2, mas infelizmente nós estamos lá dentro, a gente bate de frente, não deixa os empresários fazerem da forma que eles querem. Né? Se deixar fazem, né? Tem que atropelar a gente e fazer do jeito que eles querem. Mas eu estou pegando esses exemplos, companheiros, porque não está incomodando, mas está... Você teve o exemplo da ergonomia, mas tem outros também que foram normatizados. E hoje nós temos dificuldade porque as empresas se baseiam em normas, o CERN se baseia em normas, e aí vai controlando nossas vidas dessa forma. A CIPA tem pouco espaço para atuação, existe onde tem uma organização consolidada, né? onde você tem uma organização no qual trabalho já há um certo tempo, os trabalhadores organizados, onde a CIPA consegue debater com os trabalhadores sobre todas as novas tecnologias existentes no ambiente de trabalho e as que estão para vir, se torna mais fácil o trabalho. Mas essa não é a realidade do Brasil. Eu sou da Confederação Nacional de Metalúrgicos, convivo no ABC. Nós vivemos num mundo onde você viaja alguns quilômetros de São Paulo, na nossa base não tem o mesmo avanço que nós temos. A CIPA mal você consegue instituir a CIPA no local de trabalho. Você mal consegue eleger um dirigente. Né? Não só nós, todos nós temos essa dificuldade. Né? Então, esses desafios que eu estou comentando com vocês é a realidade. Porque as doenças do trabalho, do ambiente de trabalho hoje, um dos principais problemas nossos são os problemas psíquicos, problemas mentais e psíquicos, né? Fora as lerdores da vida, as lesões por esforço repetitivas, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que vocês estão cansados de conhecer já. Mal conseguimos se livrar do amianto, o chumbo conseguimos se livrar em alguns ambientes, benzeno, aí vem a nanotecnologia. Se nós não temos ainda informação de quanto de tecnologia de nanotecnologia já existe nos componentes. Dizia-se que há alguns anos, a doutora Aline, que nos municia de informação, tinha 50, 100 produtos, né? Hoje já passa de milhares de produtos no mercado, né? De nanotecnologia embarcada. Nós estamos sabendo que vem pneus, que já vem velas, que vem tintas, que vem componentes de motores, componentes de ar-condicionado, tudo com nanotecnologia embarcada. E os impactos que vai trazer a linha branca, não sei se está na base da Força Sindical, mas na base da CUT nós temos muitas empresas na área de linha branca, região de São Carlos. Nós temos com dificuldade para entrar nas fábricas, né? Porque eles não querem abrir, falam que é segredo industrial, mas na verdade o que está por trás, já falei para vocês, são outras questões, né? Que o nitrato de prata, né, que está sendo utilizado muito na linha branca, e o que os impactos vai trazer para a saúde ainda, os estudos ainda são muito pequenos. O Brasil, o Ministério de Ciência e Tecnologia investe pesado em pesquisa, mas os impactos praticamente não investe em nada. Então, o conhecimento que nós temos é esse. E que o investimento é pífio perto do investimento que tem aí na área de pesquisa, né, professor? Também, gente, a nanotecnologia, nós realizamos já vários eventos, né, nessa área, principalmente para municiar os companheiros aí a nível nacional. Nós fizemos um seminário no ano passado, 2 seminários nós realizamos, onde a doutora Aline participou também, né, nossa palestrante lá. E depois nós realizamos uma conferência nacional também do ramo metalúrgico da CUT, para discutir os impactos da nanotecnologia. E o que espanta é que eu falei para vocês aqui a informação. No setor na região de Manaus, hoje nós temos, acho que logo vai ser o segundo maior sindicato de base metalúrgica da CUT. Já estão chegando mais de 100 mil na metalúrgica na região de Manaus. E perguntamos para aqui, o que vocês têm conhecimento até hoje da utilização da nanotecnologia? Lá o setor duas rodas, o setor eletrônico, é a produção pesada dessa área, né? Automotivo, ainda tem pouco, duas rodas também se classifica na área automotiva, né? E vieram pouquíssimas informações. As empresas, quando os trabalhadores questionaram, alegam que era segredo industrial. Mas componentes de motores já sabiam que existe, no setor de pintura já tem, eletroeletrônico, não sei nem dizer, né? Tudo praticamente que envolve eletroeletrônico já tem na tecnologia. Enquanto nós não tivermos conhecimento nem informação suficiente, vai ser difícil nós tomarmos alguma ação. Nós já temos uma ação preventiva, que é procurar, de uma certa forma, tentar negociar, onde
onde tem organização, onde tem a CIPA, onde tem o dirigente sindical presente no local de trabalho, onde tem comissões de fábrica, a gente procura impor, né? Porque na verdade tem que se impor. Se não se impor, se não for para enfrentamento, para a luta, às vezes até uma luta tem que ser pesada mesmo, né? Não abrem as portas para informação. Por exemplo, aqui em Sorocaba, a doutora Aline teve com... Eu não podia, doutora Aline, mas esteve lá com o Mauro, o xará da CNM, né? Nosso assessor lá. A empresa sonegou as informações, né? Não permitiu que entrasse em algumas áreas que tem nanotecnologia, claramente existe, né, ali, mas não deixou a doutora Aline entrar, porque disse que é segredo industrial, né? Não pode abrir as portas. Isso simplesmente é segredo industrial. Nós estamos também agora realizando um seminário de 24 e 25, onde nós vamos tratar a questão da NR12. Mas nós sabemos que na fabricação de máquinas e componentes também já existe muita nanotecnologia embarcada. Existe muita eletrônica também, né? Esses equipamentos, não tem como não ter. E acho que é isso, gente. Da nossa parte, dos trabalhadores, nós precisamos de mais informações. Então, de pesquisa, nós temos parceria com as universidades da região, mas a universidade da região investe pouco nisso. Às vezes falta até recurso, né? Para que invista em pesquisa, para nos municiar, para que a gente possa ter uma ação preventiva e antes de acontecer, não como aconteceu com a amianto, com o chumbo e com outros produtos que vieram aí, a nanotecnologia não pegar de surpresa, né? Porque a nanofibra diz que é 10 vezes mais agressiva do que a fibra do amianto. Então não precisa dizer que vai acontecer, né? E vai ser utilizado em pneus, e em vários outros componentes que a gente está sabendo, e a gente não tem ainda como ter uma ação eficaz. Nós podemos colocar até cláusulas, como o Luizinho sugeriu aqui, convenções coletivas, nós também temos uma proposta lá, mas isso é pouco perto do perigo que os trabalhadores estão correndo hoje, dos riscos que estão expostos. Já não basta os que tem hoje. Agora vem uma nova carga de produtos aí que vai bombardear o mundo do trabalho e com pouquíssimas informações. Tá bom, gente? Chega da minha parte era isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Você citou Manaus, né? Eu gostaria de colocar ao par você da seguinte coisa. Da nossa rede, nós temos um colega que se chama Adriano Prevenida, que é de Manaus. E em Manaus existe uma fundação que se chamava Fundação Djalma Batista, ou uma mudança de nome, chama Fundação de Proteção da Biodiversidade. Perfeito? Amazônia. E ele tem também trabalhado com essas dimensões da nanotecnologia. Então eu gostaria de colocar que, através dele, nós poderíamos ter uma interação com o sindicato, claro, de Manaus. Perfeito. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que o escritório do Diese, também tem um escritório do Diese lá em Manaus, e que eu, há tempos, quando eu estive lá, na época era a Alessandra, fizemos atividade lá, e também envolveu naquela época, isso foi 5 anos passados, uma atividade sobre nanotecnologia, e também envolveu metalúrgico. Então, o sindicato metalúrgico, naquela atividade, naquele tempo, que tinha lá a diretoria naquele tempo. Pois é, então, só para te informar que naquele tempo teve gente metalúrgico lá. Então, que a gente poderia pensar em, como vocês referem sobre, jamais eu que através de vocês nós poderíamos pensar em algumas atividades, ou algumas atividades lá, tá? Então fica a seu critério de estabelecer essa ponte, né? O Neto, o comandante Sebastião Neto, que é conhecido, muito bem conhecido da gente, pelos anos de atividade no meio sindical.
Então, vamos ouvi-lo agora. Veja que os nossos colegas aqui, ó, Mauro, o Luizinho e a Ana estão aqui ao seu lado para ouvi-lo e questioná-lo. Vamos lá. Conhecido é uma coisa, reconhecido é outra, né? Conhecido e reconhecido. Bom, saco político. Gente, é o seguinte, eu vou sair daqui hoje, vou fazer um rec a alguns de vocês. É a todos, mas alguns eu tenho condições mais de pressionar. Não, o Dura é de casa, o Dura sempre tem tempo. Eu vou falar para vocês, vou deixar algumas imagens. Menina, presta atenção. Vou falar para vocês, deixar para vocês algumas imagens. Tá? Então, eu queria que vocês guardassem primeiro a ideia do círculo, depois a ideia dos 10. Eu vou explicar para vocês o que é. Queria estar aqui uma coleguinha de trabalho, a Ana, que está me ajudando, e está aqui o companheiro que trabalhou com direito da IES há muitos anos, Alexandre, que foi o que teve, junto com o Tonico, a ideia de como montar os HQs. Os HQs que vocês têm aí surgiu desse físico e de um antropólogo. Imagina, né? A gente faz trabalho com educação e arruma um físico e antropólogo. O pior que deu certo. E, claro, que nada disso teria saído sem a Funacentro, particularmente da nossa companheira Aline. Mas a ideia matriz é baseada no diálogo do Galileu. Os personagens é do Alexandre, esse leitor atento do como se faz a transmissão do ensino da ciência. Que agora, por acaso, funciona. Por acaso não, porque esse concurso está certo. Hein? Bom, eu queria falar primeiro para vocês um personagem que eu acho que é o último, junto com o Mandela, o último representante de uma geração de 4 revolucionários comunistas vivos que são absolutamente respeitados, que é o presidente do Uruguai, o Mujica. Se tem uma pessoa hoje que é citada como pessoa do bem do mundo, é ele. Impressionante como ele, o paizinho, paisé, eu diria, consegue pautar uma série de questões. Por que eu estou falando do Mujica? E vamos chegar no círculo. Porque o Mujica, ele foi um dos dirigentes do FAMAR que ficaram mais de 10 anos presos, quase 10 anos, 10. Na verdade foram 12, 13 anos da direção, ficaram como reféns, sendo deslocados do lugar do país pequeno, mas tem distância de 600 quilômetros do país. E eles ficavam em prisões não declaradas, a família não sabia qual era a prisão, e ficavam deslocando eles de prisões. Nunca tiveram uma cela de largura maior que o corpo deles. Ou seja, esses caras nunca deitaram direito na cela. Durante mais de 10 anos. Tá? E quando a família ia visitar, tinha que ir lá em Montevidéu, perguntar onde eu estava, e às vezes chegava lá e tinha sido transferido, sem avisar a família. Porque são duas coisas que foram separadas: a visita das condições de prisão. Bom, junto com um desses, além da Luda Trompolsky, que é a companheira do Mujica, tem uma pessoa que se chama Engler. Henry Engler. É um grande cientista hoje, que foi um desses reféns. E o Engler tem um filme que conferi agora, está integral no YouTube, o Círculo. É o Círculo, está em espanhol, né? É o Círculo. E o Engler é um cara que estuda como acontece a degeneração do cérebro. Tem a ver com Alzheimer, essas coisas. Ele está na Universidade de Uppsala e agora é professor emérito na Universidade do Uruguai.
está tentando montar um laboratório de neurociência, cooperação com os cérebros e tal. Num certo momento, chegou lá para o pedido de alguma coisa ligada aos voos dos Estados Unidos, da América do Norte, um pedido de estudar, que ele estudasse no cérebro a privação do sono. Né? E o Engler falou, não, falou lá para a chefia do sala que se recusava a participar dessa pesquisa, porque os sacanas americanos estão querendo estudar como torturar a gente. Parece delírio, né, de ex-preso político, né? E foram ver, era isso mesmo. Era um estudo para ver como o extremo do ser humano reage quando é privado de sono. Tá? Eu começo falando dessas pessoas, do círculo, para a gente discutir muito, um pouco o que a Ana falou, que os outros falaram, que a gente fica meio atestado diante das pesquisas, meio idiotizado diante dos produtos, né? Então como que a gente tem que manter essa faquinha nossa, aquela de 2 gumes na mão, né? Afiadinha contra essas coisas. E por que o círculo? Porque o Engler, quando esteve preso, ele ficava na solitária e ele percebeu que estava pirando. Ele achou que estava tendo delírio, ouvia vozes. Então ele construiu, ele era proibido de ler qualquer coisa que não fosse a Bíblia. Proibido de ler qualquer coisa que não fosse, durante anos. Manter a sua sanidade mental numa cela pequena, sem nunca ter vaso sanitário. O soldado tirava os dejetos como queria, 1 dia, 2 dias, depende da situação. Tá? E ele achou que estava perdendo a sanidade. Então o que ele fez? Ele construiu um círculo imaginário. Ele só põe dentro do círculo que ele queria. Então imagina o esforço mental que esse cara fazia para só pensar em coisas que estivessem dentro do círculo. Só porque ele estava lendo muito a Bíblia, ele acabou, e acho que parte desse processo, ficando mormon. Porque também a única pessoa que ele podia ter acesso para conversar é se ele pedisse alguém de alguma religião. Quando ele sai da cadeia, ele encontra o Sedic, que é o principal dirigente do Pamar, que tinha o queijo destroçado, estava acontecendo nessa área do corpo aqui, eles soltaram ele na do Uruguai, que morreu bem depois. E quando o Sedic levou um choque, ele falou, virei mormon. O Sedic falou, mormon? Imagina pra gente ter virar mormon. É estranho, né? Aí ele falou, mormon. Tá bom. Como é que é um ser mormon? Aí isso. Aí no outro dia o Sedic falou, você não é mormon, você tinha que ter tal coisa, eu coloquei. Mormon faz tais coisas. Né? Bom, então esse círculo que o Engler me motivou a trazer para vocês aqui, que é um círculo, evidentemente, a parte de dentro, círculo fechado, que ele queria construir o raciocínio, eu quero sair do círculo. Eu já vi em alguns seminários aqui, na Rama dos Contos, já tivemos outras atividades que o Paulo organiza, e isso que a Ana foi uma coisa preciosa ali na intervenção dela. No final de uma das telas, ela disse assim, a difusão dos HQs. Nós trabalhamos um projeto que estamos tentando encerrar, e esse é o recorde dos 10 aqui, que é outro que nós vamos falar para vocês, cujo produto é essa cartilha que vocês viram aí fora, dando tecnologia no campo, que é mais uma edição das HQs que a Aline da Fundacentro consegue puxar. Esse material está disponível em PDF, mas, no entanto, não teve um sacana do sindicalista que imprimisse isso e fizesse 1 milhão de cópias, ou 100 mil cópias, ou 10 mil cópias, ou 1000 cópias. Então, tem alguma coisa errada na nossa maneira de difundir as nossas ideias. Que a mim não basta falar aqui para vocês, vocês são muito importantes. Mas a mim interessa os trabalhadores. Nós estamos falando de, o Lenin dizia, política é uma coisa que se faz com milhões de pessoas. Eu estou fora dos filmes de iniciados,
pequenos grupos, das seitas, totalmente. Então eu quero discutir política com milhões de pessoas. Qualquer ação só é efetiva se envolvermos milhões de pessoas numa ideia. Então por isso eu quero sair do circo. Sair do circo significa construir instrumentos, né, alternativas, possibilidades, construção de ideias, para que as pessoas tenham adesão às ideias. Eu acho que a batalha estrangeira está perdida, por exemplo, totalmente perdida. Dos transgênicos. Perdida. Se 50% da produção do milho, estatística oficial, é transgênica, tá? E eu não conheço uma criatura no mundo que olha a latinha de milho para comprar, está institucionalizado aqui. E eu não sei se os caras rotulam ou não rotulam, mas como que não rotulam? O que fazem com o milho que não é transgênico? Ou com o que é transgênico? Não sei, não é nada. Entendeu? Então, eu queria falar para vocês de duas coisas. E aqui que entram os 10. Eu preciso arrumar 10 é um número mágico. Mas pode ser 12, pode ser 9. Hoje eu tenho um colaborador, como é que se diz? Online, ligado o tempo todo que eu dure. O tempo todo você sabe com ele, ele nunca reclama, mas sempre dá retorno. E muitos outros dessa sala aqui nos ajudam. O que nós temos aqui como material num projeto que era destinado a discutir a nanotecnologia com os trabalhadores rurais? Nós temos que fazer um guia. Já fizemos N versões e nunca estamos satisfeitos. Eu, particularmente, nunca estou satisfeito. Porque se você faz um guia, primeiro ele tem que concorrer com a internet. Mas também você tem que levar em conta que muita gente, principalmente algumas pessoas mais velhas, ou que têm mora em certa região do Brasil, não usam tanto a internet assim. Nem tudo é internet. Tudo bem. Então, um guia escrito ele tem que ter uma utilidade que, diante da internet, ele tem uma validade. Então, temos uma dificuldade enorme de fechar esse guia, que é para entender as novas tecnologias. Depois, nós temos materiais espetaculares produzidos dos mais diversas fontes, de muito qualitativo, de muito boa qualidade. Então, um guia não pode ser pior, muito pior do que esses materiais que nós já conhecemos. Tem vários materiais que vocês conhecem, eu conheço, é isso? E tem um problema, que a todo dia eu recebo alguns ou dezenas de e-mails, e às vezes muitas vezes e-mails repetidos, do mesmo assunto, né? Sobre nanotecnologia. Você vai viver com essa massa de informação, inclusive tentando separar o que é novidadeiro, o que é científico, o que é crítico. Então eu acho que nós temos necessidade, e não tem um lugar melhor para discutir isso do que com a resolução. Nós temos necessidade de criar instrumentos referenciais para as pessoas que estão fora desse tipo, que são os laboratórios de primeiro lugar. E eu acho que nós não estamos avançando nesse aspecto. Não estamos avançando. Mas não é que não tenha muita energia feita, colocada nisso. Não está sendo feito um esforço enorme. Não só um esforço enorme. Diversos pesquisadores aqui fazem, diversos especialistas fazem, como os companheiros mostraram como fazer isso. Não é isso? Mas é muito pouco diante do problema e da construção de ideias com milhares de milhões de pessoas. Por exemplo, essa ação que o Metalúrgicos fizeram com o CIPES é exemplar. Porque não é os metalúrgicos. Os metalúrgicos têm os interesses mais variados. O CIPES não. O CIPES é o cara da saúde. Então, a campainha dele de saúde está mais ligada que no trabalhador comum. Então, ótimo. Esse é um pouco para difundir isso. Então, acho que, agora, nós estamos falando
Alguns a gente vai nomear como colaboradores ad hoc. Mas se alguém quiser ajudar, nós fizemos esse CD. Esse CD, fizemos não sei quantas cópias, muito mais do que o projeto pedia, que tem uma visão crítica sobre o que foi discutido com o grupo todo, ali, Paulinho, todo mundo aqui que participa com a gente na Reunião Sul aqui em São Paulo, ajudou a fazer. O que nós tentamos fazer? Pegar as questões. O que é NAM? Né? Depois, o que é. Acabou o tempo aí, bom? Não. Tá. Para entender as nanotecnologias, trabalhadores de nanotecnologia, que são os que vão ter que retomar as produções novas de vocês, é isso. Agricultura e nanotecnologias, inclusive colocamos o Duley, acho que do Duley, que estava aqui, e do Roberto Rodrigues, que é o Roberto Rodrigues, fala da visão mais agropista da nanotecnologia, o Duley fala da visão crítica, é isso. Meio ambiente de nanotecnologias, documentos bastante bons, ética em nanotecnologias, com aquele material mentiroso do Jean-Pierre Dupuy. Então, esses foram os títulos que nós achamos, e dentro colocamos vários arquivos, para fazer um CD que a pessoa dizer assim: o que é isso? Como que é isso? Né? Aqui. Pergunta: esses são os grandes temas? Né? Nesse vai entender, até volta com algumas coisas didáticas, do Schultz Peter Schultz, né? Coisas desse tipo, né? Para a pessoa entender o que é nanotecnologia. Então a pergunta: esses são os temas que uma pessoa, para ser sensibilizada, para ser útil, né? Se não são, quais são os outros? O que nós precisamos? De colaboradores que digam: olha, tem um material que é espetacular, tem tal coisa, esse que está superado. Então, a gente quer aqui convidar a Paulo, se você me permite, você já permitiu, porque você é um cara permissivo no sentido da permissência, que arrumemos aqui colaboradores que eu quero cooperar com esse trabalho de não retorno de 15 dias. Tá? Pega o CD, leva para casa, dá uma olhada. Tem alguns para pessoas que vão assumir esse compromisso. Ponto. Não, peraí, deixa eu terminar a ideia. Depois, eu tenho aqui, olha o que a gente conseguiu. A gente conseguiu fazer um cordel sobre a tecnologia. Aqui foi uma conversa, falei com a MST, falei com o pessoal da cultura familiar, federação, né? Falei com o pessoal da CONTAG. A CONTAG teve com a gente em 2007, lá fizemos um documento sindical básico, né? De ESE, de ESAT, as centrais sindicais existentes naquele momento, CONTAG assinou. Nós somos em 2007, 5 anos, 6, não conseguimos a partir disso multiplicar isso. O trabalho nosso, alguns aqui viajaram para a gente, foi em Serra Talhada com o tipo de agricultura, no Acre com outro tipo de agricultura, inclusive o pessoal extrativista, indígena, no Rio Grande do Sul com a cooperativa hiper avançada lá em Montenegro, que exporta produto orgânico certificado para a Europa, Estados Unidos, aqui no interior em Andradina, fomos naquele assentamento de Alas, fazer outra oficina, assentamento anda 30 quilômetros na areia, um lugar que nunca vai produzir nada, impossível. Naquela areia produzir qualquer coisa, os caras ficam ferrados ali dentro, estão lá fazendo oficina com eles, na escola Paulo Friburgo, né? E pensamos nesse instrumento aqui, que é um cordel. Né? Quando o cordel cai na mesma loja da história em quadrinho. O cordel só é válido se ele for lido por milhares de pessoas. Milhares. Vê? Então, pensa, talvez o instrumento mais didático, pelo menos uma parte do Brasil, né? Nordeste principalmente, cultura do cordel. Quem é o cara que escreveu o cordel? O cara que escreveu o cordel é um dos maiores jornalistas vivos, o
Cristiano Neto, agrônomo, prefiro aquela briga lá do lado do açúcar, agora estou tomando melão para exportação da Europa, melão, melancia, não sei o quê. Tem um verso belíssimo, né, na época, nos anos 70, ele dizia, quando o mote era, quando acabarem com o baixo do açúcar, vão matar muitos velhos prisioneiros. Fez um verso a partir disso, né? Ele é a Academia Brasileira de Cordel, no lugar do Dona Cascudo. Lula foi lá retomar a Academia Brasileira de Cordel. E eles têm certeza que é mais importante que a outra, aquela da Machado de Assis, tem certeza absoluta, né? E o desenhista é o Bira, que trabalhava na Universidade de Campinas, um cara hiper conhecido, meio sindical e político aí. Difícil não é melhor que isso. Agora, qual a utilidade disso se vamos fazer 1000 exemplares para corresponder ao projeto? Então eu gostaria de ter aqui uma ficha de trabalho, né, que é uma espécie de colaboração em rede. Claro que eu vou usar a inteligência de vocês, a capacidade de colar de vocês. Mas o objetivo é atingir os trabalhadores. E evidentemente que tem um material. Assim nós vamos novamente encher o saco das direções sindicais para fazer a reprodução em massa. Bom, essa aqui é a ideia. A Ana está aqui com a fichinha para determinar quem quiser ajudar. Você autoriza? Tá bom, deixa eu falar. Eu vou tentar colaborar com você aqui, com esse episódio e com a Ana, que é identificar as pessoas que possam colaborar com você em algum desses coisas que você falou. Então, e vou pelos tempos, porque aqui nós temos gente, e aqui em relação ao cordel, é ler e preencher esse. É um pacote, o cara leva tudo. Não, pacote tudo bem, mas nós vamos ver o que é possível. Bom, em relação ao cordel, eu vejo a Tânia, vejo o Diego, que não está aqui no momento, mas está aqui, e vejo o Heron e a Maria Amélia, que são pessoas do Nordeste. Que é um tema, cordel é um tema do Nordeste. Né? Então, a minha pergunta à Tânia, ao Heron, à Maria Amélia, é se vocês podem ler este cordel e contribuir olhando esse cordel com este roteiro que eles elaboraram. Heron? Sim? Maria Amélia? Sim? Tânia? Sim? Espera aí. Diego? Não sei se você ouviu aqui a falação dele sobre o cordel e sobre a colaboração significa ler o cordel e responder segundo esse roteiro aqui. Sim. Bom, aqui há 4 colaborações. Perfeito? Sim. Sim. É o seguinte, a gente estava até comentando, né, que tem muita gente que também lê cordel e que não é necessariamente localizado no Nordeste. Então, até eu sugeriria que o pessoal dos metalúrgicos do ABC em São Paulo levasse e conseguisse discutir esse material com essas bases, ou com alguns trabalhadores. Perfeito? Bom, então conseguimos então, sobre isso, tá? Sobre o maravilha. Falamos? Então vamos para ela aqui. Perfeito, perfeito. Cadê o CD?
sistemas, tecnologia, ensino de ciências, escola, educação não são trabalhadoras, para quem vai ser trabalhador. Perfeito. Bom, então, o CD aqui, isso daqui são uma série de arquivos. Tem filme, tem texto, tem texto. Bom, isso daqui eu aqui vou perguntar mais genericamente. Fernando, pergunto para você porque ao ler sua tese eu vi que você leu várias coisas, não é? Portanto, aqui também é uma fonte para você fazer aquela sua avaliação. Eu acho ótimo, se eu peço condescendência por 15 dias, porque aí eu já... Oh, mas 15 dias é mais, seremos mais que condescendentes. Não, mais do que 15 dias, porque eu dizer final de novembro. Não, tudo bem, mas o problema é que A linha aqui do Lenin pergunta se você pedisse o 2014, aí a condescendência seria final de novembro, nós somos condescendentes sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Perfeito? Bom, Heron, eu sei que você vai viajar. Certo? Eu sei que você vai viajar. Mas, digamos, você vai retornar em novembro. Não, em japonês não. Porque aqui se trata de ver e avaliar os temas que estão aqui dentro. E se você tiver sugestão, mandar sugestões. Perfeito? Eu acho que é uma preciosa colaboração. Perfeito. O Luiz está metido em tese. A Fátima, eu sei que você vai viajar. Mas em novembro você vai estar em volta. Perfeito? Então, a minha pergunta é se em novembro você pode colaborar com esse tema. O que é? É leitura ou como tem DVD, CD, ou DVD é ouvir, né? E fazer a sua apreciação. Eu acho que é importante colaborar com esse projeto, né? Perfeito? Porque isso tem essa dimensão que ele está falando. Dou o prazo de novembro. A última semana de novembro. Também serve. Também serve. Perfeito? Porque na forma que o Neto está colocando, nas dimensões que ele está colocando, se a gente conseguir, evidentemente, não vai ser ele que vai proibir 100 mil, 10 mil, 1000, não vai ser o IEP. 1000 vai fazer, o que já é, perfeito? Tremendamente importante para se ajudar. Nós ajudamos. Então, na forma que ele está propondo fazer, a minha avaliação é importante nós darmos nosso apoio. Perfeito? Pergunto a Maria Amélia, ela pode ter o que tem aqui dentro, no caso do CBD também, e também para novembro. Perfeito? Mais Reginaldo. É o IEF. Instituto. Bom. Se você pode ver, ler, ouvir, ver o que está aqui dentro.
Perfeito? Perfeito. Deixa eu só falar uma palavra aqui. Sabe o que é? Nosso problema não é falta de material, é excesso de material. Então, por exemplo, eu trabalho com vídeos da Discord, que eu gosto. Aí alguns companheiros falam, pô, mas isso é uma merda, entendeu? Aí você passa uma porcaria das... Mas o cara entende o que é a maquininha lá dentro do corpo do cara, então sai em português. Aí o da IBM é o melhor para mostrar a dimensão, o Dully gosta, por exemplo. Fala, mas o da IBM é bom porque ele mostra o planeta e vai até chegar lá. Mas você quer um material melhor. Né? A mandala, não está didatizada. Alguém tem que pegar aquela mandala e didatizar a mandala. Faz muito esforço lá e fica mais ou menos. Né? Então tem assim, o problema não é excesso de material. Quando você dá uma comparação, põe tal site. Pô, mas tal site é entrar no especialista, entendeu? Você não sabe se está dentro ou está fora, entendeu? Você está maluca. Então eu acho assim, dizer assim, olha, tem o melhor material sobre a ideia da dimensão da nana é esse. Entendeu? Para discutir ética é isso. Ou para agricultura quem produziu, entendeu? Ele vai incorporando isso. Vocês imaginam o cara ter e depois pôs uma página, né? Eles falam um lugar de referência. Esqueci de falar, nós temos um guia eletrônico montado. Vocês estão lá, IEP, tem um guia montado no banco de tese e tal. Também é velho, já tem um ano e meio que para mexer com ele. Cumprir um compromisso lá. E não tem como alimentá-lo, mas tem muita referência lá, muita referência. Então para nós é excesso de material, é ajudar quem música, né? Se é um gênio, faz 50 músicas, vai gravar, eu tenho 3 que prestam. É isso? É isso? Então é isso, eu tenho 3 que pendem de forte critério, né? Então o CD, o DVD, o CD cabe um tanto de material. Qual é o melhor material para dar? Para a pessoa ter um material que vai ser bom para ele ter. Tudo esse material que é muito bom. Entendeu? E claro que tudo isso é distribuído, não é cobrado. Né? Esse, inclusive, aqui, que está na São Paulinho, ele vem com a própria capa para reproduzir. Quer dizer, o cara foi uma gambiarra, cópia xerox preto e branco, vagabunda, a gente põe no cara a capa, a etiquetinha, o rótulo, tudo para reproduzir. Pelo amor de Deus, pirateia bem feito. Entendeu? Já põe a própria capa, tudo ali pronto. Esse aqui já tem como reproduzir esse material, já tem pronto. Tá? Bem, feito isso, o IEP é um nome esdrúxulo. Quando nós criamos, não existia nada para esse nome. Já tem 6. O Einstein tem o IEP. Aqui. Surgiu depois da gente. Lá na Liberdade tem o IEP. A Jovem Pan de Consumo chamada IEP. Tudo coincidência de sigla. E, infelizmente, a Unesco, o Instituto dela de Estudos, quando a sigla passa do francês, que é em francês, ela é IP, vira IEP em inglês. Então, lembrando que eu sou pirata pela sacaninha da Unesco. Não é não, nosso nome autêntico é intercâmbio de informações e pesquisa. Então não é um instituto. Não pode ser instituto, saber que é instituto, sabe? Intercâmbio de informações, estudos e pesquisas. Tá? Nossa prioridade é a educação dos trabalhadores. Trabalhador entendido, principalmente, não é educação popular, educação de trabalhadores. Eu odeio ONG, eu quero saber de ONG, eu quero matar as ONGs, eu quero Estado, eu quero política pública, fodam-se as ONGs. Infelizmente, juridicamente são ONGs. bom, feito esse finalmente, nós vamos ao debate. Aqui tem a Ana Yara, tem o Luizinho, tem o Mauro, por favor, aqui na frente. Pergunto ao auditório se alguém quer fazer alguma pergunta para os nossos colegas que fizeram as suas apresentações. Tânia, tem que sair na foto. Vai queimar. Aqui, nessa câmera, tá ligada, Guilherme? Tá? Ah, tem um rapaz aqui. De frente para cá, de frente para lá. Nunca fui artista de televisão. Assim. A minha pergunta é para o Luiz. Luiz.
Luiz, quando você colocou aqui nos seus slides, você colocou um que me chamou a atenção, quase no final já, em que você diz a dificuldade de mapear as empresas que utilizam tecnologia como uma das dificuldades. Aí eu tenho uma curiosidade de saber por quê, qual é essa dificuldade. Porque se você não consegue mapear, é complicado. É essa a pergunta. Não, a questão está justamente que as empresas, elas escolhem. Por exemplo, a gente tem uma informação de que parece que no Congresso Nacional tinha um projeto, parece que é do filho do Sarney Filho, que era sobre regulação. Só que parece que esse projeto foi tirado, inclusive. Por quê? Porque eles têm medo de que as pessoas vendo lá no rótulo de que o produto é nano, aí não vão consumir. Isso a gente precisa até esclarecer, e eu pedi para ver, para lá o IAP, que é o Instituto, uma agência de assessoramento do movimento sindical lá em Brasília, é IAP, para levantar essa questão e saber se realmente é isso. Então, as empresas elas escondem, elas não querem mostrar. E como foi dito aqui, a Aline mesmo procurou a empresa, né, foi o pessoal do sindicato do ABC junto com a Arline, foi Sorocaba, chegou lá, a empresa não deixou entrar. Então elas escondem, e essa é a dificuldade que nós temos. Quer dizer, os trabalhadores não têm conhecimento do que é. Os produtos, às vezes só quem manuseia o produto ali tem uma certa noção. O restante dos trabalhadores não tem. E aí as empresas escondem, e como é que faz? Então nós temos algumas noções, por exemplo, a gente sabe que talvez na linha lá de torneiras tal, vai ter alguma coisa de prata. A gente sabe que na linha branca vai ter também prata na questão da purificação lá, da questão da geladeira, máquina de lavar. E parece que nas montadoras já tem bastante coisa também usada, só que eles não declaram. E aí nós precisamos dessas informações para a gente poder agir. Sim, eu também eu vou aproveitar. Calma, o Bruno vai chegar aí. Se trata do seguinte, Tânia, Luiz, o que foi rejeitado foi um projeto no Senado, senador Tião Bianchi. O projeto do Sarney Filho continua tramitando. Perfeito? Todos os dois diz respeito à rotulagem. Então, o rejeitado foi do senador Tião Viana no Senado, e o que ainda continua em tramitação é do deputado Sarney Viana na Câmara. Sarney Filho. Sarney Filho na Câmara. Isso é que você também queria esclarecer. Perfeito? Então esse é um esclarecimento que você também tinha que ouvir. Túlio. Eu queria fazer uma consideração aqui para o pessoal do trabalho. O que eu me lembro sempre no seminário da SEMP, que é um líder sindical, eu me lembro que ele se preocupou com o treinamento do pessoal para a nanotecnologia. Então, eu acho que você vai querer dizer que não é pouca, mas eu acho que tem que estudar para assegurar a nanotecnologia. Eu acho que ela vem, então tem que estão fazendo, tem que torear, né? Treinamento, né? Um dos programas aí que eu fui, o plano B do Paulo, fiz sobre emprego. Né? Estão pesquisando nos Estados Unidos, e os documentos dos Estados Unidos, todos os empregos que tinha lá, não me engano, está até errado, mas 2 milhões de empregos na área de nanotecnologia, não tinha jeito. Eles estão preocupados em treinamento para a nanotecnologia, né? O tecnologia emprego lá,
parece o cara dentro do laboratório. Né? E só mais uma coisa, eu tenho alimentado o Roberto Rodrigues, que é o ex-ministro da Agricultura, sobre nanotecnologia. Né? Mas eu acho que os trabalhadores têm esquecido de alertar os trabalhadores, porque eu acredito na nomenclatura molecular de alimentos que isso vai chegar. Eu vejo por aí. Né? No 3D, né? E a hora que vier a manufatura molecular de alimentos, toda a indústria de máquina agrícola vai para a Pucuia, toda a indústria de agrotóxico vai para a Pucuia, toda a indústria de semente vai para a Pucuia, toda a indústria para trás da nossa trabalho da soja, o pagamento da soja, vai tudo para transporte, vai embora, vai tudo embora. É o seguinte, os 2 bilhões de empregos, a fonte dessa coisa, é um dado que o Michael Rowe gerou num das suas falações, perfeito, em relação aos Estados Unidos. Tá? Ele diz bem lá que vai haver esse tipo de geração de emprego, etc, etc, etc. Tá? Em função dos número de empregos nas universidades e fora das universidades. E esse número virou lei, né? Virou dado não questionado. Como foi o Rowe que escreveu, que falou. Então esse número está sendo reproduzido ao longo dos anos para efeito de... porque na verdade, não há pesquisa feita que diz que vai ser tanto ou não vai ser tanto. Isso de um lado. Do outro lado, aqueles números que também aparecem nas consultorias, né? na científica e nas outras, que qual é a fonte? O cara da científica esteve aqui, eu fui na palestra dele, e depois no final fiz a pergunta: escuta, mas como é que você produziu esse número? Não tem resposta. Aí o cara rodou e não falou como é que ele produziu. Então, nós temos que ser críticos em relação a essa coisa. Né? Por um lado, foi o Rowe, por outro lado, as consultorias que não dizem da onde sai esse número. Então, que vai ter desemprego? Claro que vai ter. Que vai gerar emprego? Claro que vai gerar. Só que número. Número. Claro que tem. Então, esse é o segundo ponto. Esse é o ponto fundamental. Que nós vamos ter que ter gente treinada, claro que não tem. E o que você, o que nós e o IES, o que nós podemos aceitar é o seguinte: é que os recursos públicos não possam ser aplicados para isso, cara. Então, os recursos públicos hoje que são colocados em tecnologia, não tem nada para isso. Então, o que nós não podemos aceitar é que os recursos públicos não possam ser para isso. Não possam ser investidos nesse ponto. Olha, tem um texto que eu trabalho com ele, fiz um PowerPoint baseado nele, no final agradeço a pessoa, porque a direção dele é do Foladory, chama Implicações para o Trabalho. É um texto precioso, não sei se todos vocês já conhecem. É o texto mais compacto, mais arrumadinho, mais didático que tem sobre essa questão. Implicações para o trabalho. Até para espanhol, me lembro como arrumei a versão em português, mas já perdi o que eu achei, não sei. Mas eu recuperei, não sei nem se tem o texto mais. Quando eu fazer o PowerPoint, eu peguei o espanhol para fazer o que eu não achei. Mas existe em português em algum site, em algum lugar. Não sei nem se é na Relance. Né? Não, acho que não tenho certeza, não. Se depois. Implicações para o trabalho. Agora, qual é o problema do trabalho?
O que eu sei até agora, a não ser, como diria o ex-governador Roriz, que aconteça uma catástrofe, lembra que o Roriz não falava uma catástrofe? Não sei que aconteça uma catástrofe, viu, Túlio, que você anunciou. Do jeito que as coisas estão, o problema não está nos empregos. Porque a maioria dos empregos, do jeito que a norma está sendo aplicada agora, pelo que eu entendi até agora, são empregos normais, que são aplicativos. O problema é outro. É que as chamadas classes populares, as chamadas classes trabalhadoras, os ricos pobres, não conseguem ter a formação para ir para o núcleo do mercado de trabalho. Esse é o núcleo que interessa, que é o núcleo que produz a norma. São ocupações normalmente científico-técnicas. Nem são técnico-científicas, são científico-técnicas. Que é pouquinha gente. Tanto é que a inovação, as empresas surgem com um miolinho de 2 caras da universidade que pensaram uma coisa qualquer. Qual é o problema nosso? Nós não conseguimos convencer os nossos sacanas da educação a discutirem isso. Eu já falei com diretores da faculdade de educação, com grandes companheiros meus que trabalham em educação. O que os caras falam? Falam mantra. Tem que ter um apoio de escola pública. Então nós sabemos desde a Revolução Francesa, cara, que tem que ter um apoio de escola pública. Nós sabemos desde a Constituinte, no Fórum da Educação Pública. Mas isso não responde porra nenhuma, tem que ter um apoio de educação pública. Nós estamos falando de currículo, nós estamos falando de aplicativo, estamos falando de ciência, implicações sociais. Então nós perdemos toda a relação nossa com os companheiros da educação. Quem eu vi, acho que há 3 anos atrás, quando foi a Ingrenite, a Noélia, apresentar um estudo aqui sobre ocupações, né? Eu quero sei. Então, assim, a não ser que aconteça a catástrofe do que você está anunciando, que provavelmente aconteça, né? Que é datado 10, 15, 20 anos, não sei quanto, mas nesse ritmo que está agora, o problema, eu acho que o foco está numa outra discussão, porque se as pessoas dizem, só para encerrar, dizem que a atual tecnologia, que as pessoas não dominam ou só sabem aplicar sem entender o fundamento, imagina a nova tecnologia. Eu diria que há muito poucas pessoas, a Noélia é uma delas, que está investindo nesse campo, perfeito, com todas as dificuldades. E quando você fala para dar um exemplo, não é? Negócio da nanofabricação no campo dos alimentos, isso não está passando absolutamente nada nessas faculdades de educação, absolutamente nada. Então, nós vamos ter para frente, esse é um argumento bastante importante que nós temos que usar. Bem, Fátima. Aí é grande. Cuidado. Vem aqui que você tem que chamar. Não, voltando ao tema do Neto, né, sobre a questão do CD, só queria esclarecer que, na realidade, o objetivo é filtrar esse material que você diz que, na verdade, é muito maior do que a demanda exigir. Nessa questão do filtro, de todas as formas de mídia que você diz que estão contidas ali, onde você vê, de que forma você quer estabelecer a divulgação disso para essa faixa do Brasil? Porque eu entendi isso, é basicamente agricultura, não é isso? Então você utilizar o material, de que forma, ainda que sejam aproveitados vídeos e tudo mais, o objetivo é fazer um novo CD, divulgar dessa forma, uma publicação, só para a gente poder compreender o objetivo. O compromisso nosso é pegar esse material, levar ele por aí e mudar. Isso é o que todo material nós usamos no projeto. Tá? Qual é o problema? A pessoa acha que está bom. Você aprende, está muito bom. E para aí a conversa. Né? Então, como a gente recebe muita informação, quero que vocês façam uma seleção dos melhores momentos da carreira nossa aqui. Então é uma chance a gente botar no mesmo material, pode ser até em DVD, não tem problema de extensão, de quantidade, faz um vídeo que você vai em DVD,
Depois vai usar, cada um vai usar. Pega, posta na internet, pega, põe no YouTube, pega, manda para um amigo, entendeu? E faz depois uma versão de botar na web também. A ideia é essa. Ver se o que está aqui é o melhor que nós conseguimos acumular. Provavelmente de cortar, não de ampliar. É isso. Complementando a resposta dele, eu acho que às vezes a gente dispõe de materiais muito bons, mas o problema é como trabalhar esses materiais. Então eu tenho a impressão que a gente tem que começar a pensar sistematicamente de fazer formação, educação com esses materiais. Então, é uma oficina de 3 dias, tipo esse encontro dos cipeiros, são atividades que a gente está junto com o grupo e pode utilizar o material e discutir. Então, depois da apresentação de vocês, quer dizer, o que eu posso fazer é articular com os companheiros da Som, trabalhar junto nas propostas que vocês puderem encaminhar nos respectivos lugares de vocês com os trabalhadores, ou com os da CIP, os CPs, com técnicos de segurança, ou com os que não sejam CPs, técnicos de segurança sejam, como é que é? Eu vou poder falar, vocês têm tempo eleito pela base lá, como é que é? Dirigente sindical. Tá? Bom, Sebastião Raul. Essa questão que você fala, Paulo, depende do local, né? Quando a gente fala CIPEiro, a gente citou a CIPA, que é muito citada, né? Mas CIPA no Brasil, eu contesto fazer esse modelo de CIPA que nós temos aí hoje, né? Ele está arcaico, teria que ser totalmente refeito, porque como você pode dizer que esse trabalhador, né, como o companheiro do Neto disse, ali é uma linha de frente de saúde. A linha de frente de saúde é você ter uma organização, como eu disse aqui, onde o sindicato se faz presente, onde você tem atuação forte na base, o sindicato organizado. Aí você elege um cipeiro que tem compromisso com a saúde. Se você, eu sem medo de errar aqui, dizendo no Brasil, menos de 5% dos cipeiros estão eleitos para atuar na área de saúde, a nível do Brasil. Estou falando de todos os ramos. Sem falar que a CIPA é só para setor privado, né? Setor público, poucos conseguiram conquistar através de convenções coletivas, quando também o setor público se faz organizar através do seu sindicato, da sua confederação central, consegue se organizar, também consegue instituir e negociar esses espaços de atuação política. Mas é isso. Agora, o problema que eu deixei claro que ainda como o Luizinho respondeu, mas só reforçando, não é que nós não temos nem atuado, nem feito um trabalho pesado, como os companheiros de Manaus têm feito, no ABC a gente tem feito, a CNM a gente faz a nível nacional, o sindicato de organização. Mas o problema é a dificuldade das empresas abrirem esses espaços. Eles não vão abrir, se não for na imposição, na luta, eles não abrem espaço para ter informação do tipo de tecnologia que eles estão utilizando. Então essa é a maior dificuldade que nós temos hoje. Bom, também, por exemplo, no meu caso, principalmente nesse trabalho do Diese, uma das coisas que eu vou precisar, por exemplo, é saber como que, se as empresas, nessa questão das pesquisas, é dado a mesma para as pesquisas de desenvolvimento, é dado a questão do impacto, o mesmo valor. Então, por exemplo, se as empresas não estão declarando, como é que eu vou saber os locais, como é que eu vou saber aonde está sendo feita as pesquisas? Então, isso precisa. Na questão legal, por exemplo, essa questão, precisamos levantar também. Como trabalhador, para que a gente possa ter opinião, nós precisamos saber isso. E aí, é importante, e uma das coisas para todo mundo pensar aqui, quer dizer, como que os trabalhadores precisam se portar? Quer dizer, nós vamos definir da nossa cabeça e como tirar um posicionamento e sair. Agora, para a sociedade, o que é melhor para a sociedade? Como que os trabalhadores devem pensar hoje em relação à nanotecnologia? Qual deve ser o nosso ponto de vista? Né? E como declarar isso? É uma das coisas para todo mundo. Sebastião Raulino, meu amigo da Rede Brasileira de Justiça Ambiental. Bom dia a todos. Sebastião, meu xará. Então, assim, na verdade, vendo o material, a minha preocupação
tem o público trabalhador e tentar aproveitar isso também nos cursos que trabalham mestrado em ciências, especialização em ciências para professores e nas redes. Sou professor na rede do Rio, de Caxias, estou também na Secretaria de Educação lá, e enfim, ter esse outro olhar também, especialmente quando eu penso nos alunos de cursos técnicos também, que logo vão ser trabalhadores nessa indústria, né? Os institutos federais e tal. Então, trazer essa discussão. Já tinha conversado com o Paulo no encontro da rede brasileira, né, de tentar trazer ele para uma rodada de palestras em algumas escolas e faculdades do Rio. Essa ideia está de pé, eu estou conversando ainda e espero contar de repente com você ou outros aqui presentes. Deixa eu dar um exemplo aqui. O Paulo faz um programa semanal. Quantas semanas? 100 e quantas semanas? 200? Então, qual é o problema? Isso não está desatizado. Como é que faz uma Rede Globo quando morre uma pessoa? Os caras têm um mecanismo de à noite botar a biografia da pessoa lá. E nem todo mundo avisa que vai morrer. Os velhinhos já também estão preparados para o prontuário lá. Mas os jovens não. Os caras conseguem produzir um jornal muito grande. Então eu acho que nós, pegando aquilo que a Ana Yara falou, estamos dando uma cochilada, porque não adianta. O padrão hoje, para quem usa a internet, é o padrão Google. Não tem jeito. Se a coisa for mais lenta, mais besta, mais ineficiente, o cara sai do nosso lugar de procura. Não adianta. As pessoas não têm saco, tá, de ficar com o nosso ritmo. Eu me lembro que a Claxo e a Claxo foi um negócio enorme de obras. Eu achei que era 2 motivos para achar um título. Desistir no meio do caminho, é melhor comprar um livro. Entendeu? Você vai lá e compra um livro, entra com o nome do livro e compra. Então eu acho que tem um problema da maneira de fazer a publicação. Quer dizer, o material do Paulo, por exemplo, é um material assim mal utilizado. Você tem entrevistas espetaculares, programas excelentes, entendeu? Que você não consegue usar, porque não está bibliotecado, não está indexado, você vai lá e pega aquele pedaço, entendeu? Então é um problema enorme. Então, para te responder objetivamente, vou te dar um exemplo, aqui tem, o texto inteiro publicado pela Maria José Guazelli, Centro Ecológico, uma revista muito pouco excesso de informação, desse CD, só para entender as tecnologias. A Mandala, eu falei, que eu acho que precisa de estatizar. Temos textos da Mandala, tem uma pesquisa que ficou mais ou menos. O glossário do MCT, o melhor glossário que eu achei até hoje foi o do MCT. Tem o melhor? Alguém tem que dizer, não, o melhor glossário é Introdução à Nano da IBM, que é esse que você veio do Blue. O que é nanociência e para que serve a nanociência? A nanotecnologia, do SHUS. Nanociência de baixo custo em casa da escola, do SHUS de novo. Super didático da escola. A gota d'água na água, o risco do grafite, é isso? Tal, não sei o quê. O curso vai uma entrevista na Isto É, que era mais didática que eu achei, deve ter coisa melhor. A construção da nanomáquina Discovery. Essa parte não é para agricultura, é para qualquer um. Entende agora? Nesse capítulo, mantém esse capítulo, e nesse capítulo, o que é melhor do que está aqui? Essa é a pergunta que eu estou fazendo para vocês. A gente fez esse projeto pelo MDA, gente, porque foi o único sacana da esplanada que topou. Nós tentamos ciência e tecnologia, 0. Tentamos educação, 0. Tentamos trabalho, 0. A única alma boa que topou arrumar um dinheirinho, que é uma porcaria do dinheiro, para fazer sobre nanotecnologia, foi o MDA. Demorou 1 ano e meio para se justificar no Conselho Nacional de Meio Ambiente, que era instrumental aí, ou seja, para justificar por que eles estão se metendo nessa área. Porque outros ministérios diziam, mas não é a atribuição do MDA mexer com a tecnologia. Por isso que tem que... Ministério do Agrário, que é o mais vigiado da esplanada, vai dar dinheiro para o MST, para contar. Então esses estão ferrados. Dona Venturia, Jorge Arce, tudo está em cima. Controle da União, entendeu? Tudo é ali.
Aí ninguém fala de Dell, para não sei de que, o problema é uma porcaria mesmo da UniCT, tá? Ou para nós, né? É uma porcaria mesmo, né? Pequenininho, tem valor, não, ele foi muito pressionante para nós. Então é isso, então, aqui tem que ter um capítulo bom sobre agricultura, mas é material de uso geral, tá bem? Bom, ninguém mais, vamos encerrar a nossa atividade. Eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte: a atividade da tarde, o curso que hoje está à tarde, não será nesta sala, será aqui numa das salas ao lado. Espera aí, a sala ao lado, porque nesta sala nós teremos que montar o equipamento para a tradução simultânea para as nossas atividades de amanhã. Então, quero ver vocês todos hoje à tarde aqui numa sala ao lado. Se alguém não identificar qual é a sala, me procure. Eu gostaria de reiterar a solicitação. Às 13h30 recomeça o curso. Gostaria de reiterar: quem ainda não entregou o canhoto das passagens de vinda, por favor, fazê-lo. E o do hotel, fazer já o check-in, trazer um pendrive para amanhã nós podemos imprimir e não correr o risco de ninguém viajar de volta sem deixar aqui o bilhete de embarque, que é fundamental para a nossa prestação de contas ao CNPq. Obrigada. Guilherme, que sala vai ser o curso agora à tarde? Hoje à tarde, nós não vamos utilizar este espaço para fazer o curso. Vamos utilizar uma sala por aqui, 4 não sei o quê. Sala 4. Então, sala 4 será o curso agora à tarde. Perfeito? É aqui ao lado. A última aqui deste hall. Perfeito? Todos nós vamos almoçar. Quem não assinou, procurar a Fernanda. Ali, ó. Quem não assinou uma lista, procurar a Fernanda.